A história da humanidade continua a apresentar inúmeros momentos inexplicáveis, e descobertas científicas recentes cativam especialistas e indivíduos intrigados pelas origens da vida na Terra. Essas descobertas ampliam nossa compreensão do conhecimento e das capacidades de nossos ancestrais, e em certos casos, até mesmo revelam pontos de vista totalmente novos sobre fenômenos enigmáticos e revelações arqueológicas. Junte-se a nós para as descobertas arqueológicas e históricas mais controversas que foram proibidas de estudo. Segredos das Pedras de Dropa. Um quebra-cabeça intrigante, as misteriosas Pedras de Dropa, uma coleção de 716 discos de granito descobertos em 1962 por Xipu nas montanhas de Banhar, na China, tem fascinado e perplexo pesquisadores por décadas. Supostamente gravados com símbolos enigmáticos detalhando um pouso extraterrestre na Terra há 12 mil anos, as pedras geraram controvérsia e curiosidade. Esses artefatos, mapas estelares e múmias peculiares com cabeças alongadas sugeriam uma conexão extraterrestre. Apesar de uma análise rigorosa, a legitimidade das Pedras de Dropa permanece incerta. O etologista renomado Jacques Vallée descartou a história como um embuste, enquanto relatos subsequentes adicionaram elementos fictícios. Acadêmicos chineses da Academia de Pré-História afirmaram ter decifrado as inscrições, atribuindo-as a aliens que caíram na região sino-tibetana. No entanto, dúvidas cercam figuras-chave como Xipu e Tunmui, e a autenticidade das origens das pedras é debatida. O enigma persiste, borrando a linha entre o contato cósmico e a criação terrestre. A enigmática cunha de alumínio de Ayud. Uma história intrigante sobre a cunha de alumínio de Ayud, um artefato que intrigou o mundo. Descoberto em 1973, próximo ao rio Murs, na Romênia, enterrado a 10 metros de profundidade sob areia, ao lado de ossos de mastodonte antigo, sua característica marcante é sua composição, 89% de alumínio com vestígios de outros metais. Isso é intrigante porque o alumínio não era conhecido até o século XIX, mas a cunha remonta a 10 mil anos atrás. O artefato desafia a história convencional devido ao calor imenso necessário para a criação de alumínio muito antes de sua descoberta. Surgem teorias, com o etnólogo romeno Florin Gorita sugerindo envolvimento extraterrestre, enquanto céticos propõem origens terrestres com um propósito não claro. Após 1995, o artefato desapareceu da vista pública, permanecendo em um santuário escondido. A narrativa se desenrola com detalhes intrigantes, incluindo escavações cinematográficas em 1974, ao lado de ossos de mastodonte, e resultados de laboratório incluem Napoca e AI revelando elementos adicionais. Isso coincide com a existência de mastodontes há 11 mil anos atrás. Embora a exibição do artefato em museus tenha terminado em 1995, o mistério persiste, nos instigando a abraçar o desconhecido. A cunha de alumínio de Ayud permanece um quebra-cabeça sem resposta, convidando à especulação e ao espanto. A Pedra Decáloga de Los Lunas. Voltemos à década de 1880 e imaginemos uma rocha colossal na Hidden Mountain, perto de Los Lunas, no Novo México, a cerca de 56 quilômetros de Albuquerque, conhecida como a Pedra Decáloga de Los Lunas. Essa rocha traz inscrições que se assemelham ao antigo hebraico, como uma versão condensada dos 10 Mandamentos. Em 1933, o professor Frank Iben, um entusiasta de antiguidades, encontrou a rocha, que havia sido descoberta por um jovem caçador de tesouros nos anos 1880. Enquanto céticos apontavam discrepâncias na pontuação das inscrições em comparação com o uso histórico, o linguista Abel Riffel defendeu sua autenticidade, argumentando que a pontuação se alinhava com normas antigas. Curiosamente, as inscrições contêm erros semelhantes a erros tipográficos em escrita antiga, que alguns descartam como evidência de falsificação, enquanto outros veem como um enigma enigmático. A importância da rocha reside na possibilidade de que ela sugira uma chegada precoce de pessoas de Israel à América antes de Colombo. Notavelmente pesada, equivalente a mais de 80 carros, ela permanece em seu local original devido ao seu peso, acessível por meio de um ingresso de $25 do Escritório de Terras do Estado do Novo México. Este artefato enigmático continua a cativar como um elo potencial com um passado distante. O Mapa de Piri Reis. Em 1929,
Algo incrível aconteceu em Istambul, na Turquia, no Palácio Topkapi, que havia sido transformado em um museu. Dentro, encontraram um mapa antigo que impressionou a todos. O Palácio Topkapi era onde líderes otomanos importantes viveram há muito tempo. Imagine governantes vivendo lá por 400 anos em um período de 600 anos. Mas, em 1929, ele se tornou um museu onde as pessoas podiam ver coisas antigas interessantes. O mapa que encontraram, feito por um homem chamado Piri Reis em 1513, mostrava o mundo de uma maneira fascinante. É como se Piri Reis fosse um viajante do tempo, porque ele desenhou a América do Sul e a África lado a lado, quase como peças de um quebra-cabeça. Mas espere, tem mais. Ele até desenhou a Antártica antes de qualquer um saber sobre ela, e isso é algo que faz coçar a cabeça. Como ele sabia o que estava sob todo aquele gelo? Há uma dica no mapa sobre outro mapa secreto feito por Cristóvão Colombo, mas ninguém o encontrou ainda. As pessoas procuraram por todos os lugares, mas não tiveram sorte. O mapa de Piri Reis é como uma chave mágica que desvenda segredos sobre exploradores antigos e suas jornadas épicas. Você não vai acreditar onde o mapa de Piri Reis está agora. Em uma biblioteca de um palácio, como um tesouro de história, mas não está disponível para todos verem. Então, na próxima vez que você estiver na Turquia, pode se aventurar em busca de desvendar seus mistérios. O mistério da Pedra de Kensington. Em Minnesota, algo incrível aconteceu no ano de 1898. Imagine um fazendeiro chamado Olaf Allman que estava limpando sua terra. Enquanto retirava árvores e tocos, encontrou uma grande pedra. O interessante é que esta pedra estava presa às raízes de uma pequena árvore. Allman não entendeu sua importância de imediato. Esta pedra especial, chamada de Pedra de Kensington, tinha escrita estranha, como um quebra-cabeça esperando para ser resolvido. A pedra tinha cerca de 1 metro de altura e um pouco larga, como uma tela de computador, mas era realmente pesada. Depois de cerca de 9 anos, um homem chamado Hjalmar R. Oland descobriu o que a escrita na pedra significava. Falava sobre góticos e noruegueses explorando um novo lugar chamado Vinlândia. Isso é muito importante, pois pode significar que os vikings chegaram à América antes de Colombo. Algumas pessoas inteligentes investigaram essa história e não acreditaram nela. Achavam que alguém poderia ter inventado a história da pedra. Mas algumas pessoas acreditam que é real e que os vikings estiveram aqui. Um cientista chamado Scott F. Walter examinou a pedra cuidadosamente e descobriu que ela tinha estado ao ar livre por muito tempo, talvez até algumas centenas de anos. Ele pensou que talvez um grupo especial de vikings a tenha feito. Mesmo hoje, não temos certeza sobre esta pedra. É como um segredo esperando para ser revelado. Você pode visitá-la em um museu de Minnesota e considerar se os vikings realmente pisaram em solo americano antes do que pensávamos. A história da Pedra de Kensington nos faz pensar sobre a história e o que pode ter acontecido há muito tempo. As Cavernas de Altamira. Aninhadas perto da encantadora cidade de Santa Ana del Mare, na Espanha, essa joia escondida atrai aventureiros e entusiastas da história. A Caverna de Altamira é uma cápsula do tempo de criatividade adornada com intrincados desenhos a carvão e vibrantes pinturas policromadas, retratando criaturas antigas e mãos humanas criadas por almas engenhosas há mais de 36 mil anos, durante o período Paleolítico Superior. No final do século XIX, o notável Modesto Cuas desenterrou este tesouro em 1868. As deslumbrantes obras de arte da caverna capturaram a atenção de Marcelino Sanz de Saltuola, cuja pesquisa inovadora, apoiada por Juan de Villanova y Piera, revelou a origem antiga da arte em 1880. No entanto, a controvérsia inflamou entre os especialistas, com os céticos desafiando a possibilidade de mentes pré-históricas conceberem tais maravilhas abstratas. A tempestade de dúvidas continuou até 192 quando surgiram relatos de artes antigas semelhantes em toda a região franco-cantábrica, forçando os céticos a renderem-se à sua descrença. Altamira foi finalmente reconhecida por sua inestimável importância cultural, recebendo o prestigioso status de Patrimônio Mundial da Unesco em 1985.
Embora a caverna original esteja agora fora dos limites para proteger seu delicado legado, réplicas meticulosamente elaboradas oferecem uma janela para o passado para exploradores curiosos. Estendendo-se por mais de 1.000 metros, os labirínticos corredores da caverna abrigam uma exibição vibrante de brilho artístico, mergulhado em ocre e carvão. As pinturas dançam com vida, mostrando criaturas extintas, como o magnífico bisão priscus, cada traço de pigmento cuidadosamente aplicado por mãos antigas, demonstrando o uso engenhoso de contornos naturais para dar vida a seus sujeitos em 3D impressionantes. Embora a caverna permaneça selada, o legado de Altamira brilha por meio de reproduções meticulosamente elaboradas, permitindo que admiradores modernos se coloquem diante dessas obras-primas antigas e testemunhem a harmoniosa fusão de forma e cor que transcende milênios. Maravilhas dos antigos maias. No coração da Guatemala emerge Tikal, uma antiga cidade adornada com imponentes templos escalonados que se elevam em direção aos céus, convidando viajantes a testemunhar a grandiosidade da história. Mas os verdadeiros tesouros estão no Parque Arqueológico de Quirua. As estelas maias, altas colunas de pedra adornadas com desenhos intricados, estendendo-se até 10 metros de altura, sussurram histórias de deuses, vida cotidiana e rituais sagrados, preservando a essência de uma era muito desaparecida. Ao contrário das metrópoles meticulosamente planejadas, as cidades maias cresceram organicamente, com cada camada de construção preservando a evolução de uma sociedade que prosperou com inovação, comércio e expressão artística. Essas cidades não eram apenas centros de poder, mas também centros culturais, onde cada rua e praça contava a história de uma civilização que deixou uma marca indelével na história. Ao explorar os vestígios dos estados das cidades maias, você ficará impressionado com os paralelos com as grandes civilizações da Grécia clássica e da Itália renascentista. Caminhe ao longo de calçadas de calcário que uma vez conectaram essas cidades, ponderando sobre seu propósito e desvendando a intrincada rede de conexões políticas. A habilidade arquitetônica dos maias não se limitava apenas a grandes templos, ela se estendia a complexos residenciais, mercados e escolas, testemunhando sua abordagem holística para a vida urbana. Crânios antigos semelhantes a alienígenas. Arqueólogos descobriram um cemitério com crânios humanos de formas bizarras no México. Esses crânios estranhos, que se assemelham a algo saído da ficção científica, foram intencionalmente distorcidos, lançando luz sobre uma tradição antiga de modificar os crânios que historicamente era praticada na América Central. No entanto, essa descoberta recente sugere que esse costume se estendia mais ao norte do que se pensava anteriormente. Descoberto em 1999 por moradores de uma pequena vila mexicana durante a construção de um canal de irrigação, o cemitério de El Ario é o primeiro local de sepultamento pré-hispânico no estado norte-americano do Sonora. Entre os 25 túmulos encontrados, 13 tinham crânios alongados e pontiagudos, enquanto 5 exibiam dentes modificados, indicando mutilação dentária. Os crânios foram alterados por meio de deformação craniana, alcançada amarrando tábuas de madeira na cabeça de bebês. A arqueóloga líder, Cristina Garcia Moreno, da Universidade Estadual do Arizona, destacou a natureza enigmática dessa prática. Embora teorias existam, as razões por trás das alterações cranianas permanecem misteriosas. Curiosamente, muitos observadores confundem esses humanos antigos com seres extraterrestres devido à sua aparência distintiva. No entanto, Garcia enfatizou que eram inquestionavelmente seres humanos. Além disso, a presença de várias crianças com crânios distorcidos levanta questões sobre os possíveis resultados negativos dessa prática. Com a descoberta contradizendo suposições anteriores, os pesquisadores agora propõem que migrantes do sul podem ter influenciado a tradição em Sonora. O interesse pelo local de sepultamento se aprofunda à medida que os restos mortais são adornados com joias feitas de conchas marinhas e tartarugas, sugerindo costumes de sepultamento complexos. Enquanto os cientistas continuam sua investigação, essa revelação pode remodelar nossa compreensão das interações culturais e tradições desde tempos antigos. Túmulo da Rainha Vermelha. Em uma expedição notável liderada pelo arqueólogo mexicano Arnoldo González Cruz em 1994, emergiu um túmulo extraordinário das profundezas do tempo,
transportando-nos de volta ao vívido mundo de 600 a 700 depois de Cristo aninhada nas ruínas místicas da antiga cidade maia de Palenque. Esta descoberta enviou ondas de choque pela comunidade arqueológica. Abaixo da sombra das pedras intemperizadas do Templo 13, uma câmara escondida aguardava seu momento de revelação. Após meticulosos esforços de escavação iniciados em 1973 sob a orientação de Horácio Costa, um corredor oculto foi revelado, levando a uma galeria de preservação sem igual. Como se estivessem guardando segredos de uma era passada, os corredores e câmaras do túmulo deslumbravam com tesouros além da imaginação. No instante em que as enigmáticas portas do túmulo se abriram, um espetáculo de tirar o fôlego se materializou. Eis a Rainha Vermelha, como os pesquisadores a batizaram, adornada com esplendor régio, com pérolas, jade e conchas ornamentadas. Ela repousava graciosamente, um adorno de contas de jade circulares enfeitava sua testa, um testemunho de seu status. Fragmentos de obsidiana e jade adornavam seu peito, enquanto uma máscara fúnebre de malaquita velava sua fisionomia. Uma pequena figurinha de calcário sussurrava contos antigos em uma concha do mar aninhada dentro do caixão. Esta figura cativante, outrora envolta em obscuridade, foi trazida à vida por meio de análises minuciosas. A datação por radiocarbono e a reconstrução facial revelaram uma mulher de cerca de 60 anos, cuja saúde robusta desafiava sua era, revelando sua dieta rica em carne e dentes notavelmente saudáveis, desafiando as convenções maias. No entanto, sua verdadeira identidade permanece um mistério, seu nome eludindo historiadores. González Cruz especula que ela pode ser Shaknik, esposa de Pacal e avó do último soberano maia. Na busca pela verdade, a procura pelo local de descanso de Pacal continua, com comparações de DNA sendo a esperança. A Rainha Vermelha e seu luxuoso local de descanso oferecem uma cápsula do tempo, um olhar fugaz sobre a grandiosidade de um império, preservando um quebra-cabeça que nos instiga a desenterrar seus segredos. Estátua de madeira russa revela segredos surpreendentes. Pesquisadores desvendaram a surpreendente verdade sobre o ídolo de Shigir, uma obra-prima de madeira descoberta nas profundezas da Rússia em 1890. O que inicialmente se pensava ter 9.750 anos de idade foi reimaginado com uma incrível idade de 12.100 anos, o dobro da idade do icônico Stonehenge. A história por trás deste intrigante relicário nos leva ao interior da Rússia, onde mineradores de ouro tropeçaram nesta extraordinária estátua no pântano de Shigir. Uma vez descartada como mera curiosidade, agora ela se destaca como um testemunho da habilidade avançada de seus criadores do Mesolítico. Esculpida a partir de madeira de uma árvore que viveu há mais de 12.000 anos, essa escultura colossal tinha mais de 5 metros de altura, esculpida com padrões em zigue-zague e rostos humanos. É uma peça de tirar o fôlego de nosso passado distante. Esta obra-prima nasceu durante um período de tumulto climático e serviu como uma janela para as emoções e habilidades dos primeiros seres humanos. A equipe por trás da descoberta acredita que ela reflete a apreciação mais profunda da humanidade pela arte e pela habilidade, revelando um novo capítulo em nossa herança antiga. As entalhagens enigmáticas e a sabedoria ancestral do ídolo de Shigir foram decodificadas, revelando uma epopeia de criação do ponto de vista de visionários do Mesolítico. Essa revelação promete reescrever a história de nossa evolução artística e espiritual, lançando luz sobre um período de inovação que começou muito antes da civilização como a conhecemos. O enigma dos ossos de mamute. Nas regiões geladas da Rússia, uma colossal estrutura circular feita de ossos de mais de 60 mamutes lança questionamentos sobre seu propósito. Medindo 12 metros de diâmetro, essa maravilha da Era do Gelo, descoberta em Kostenki, alimenta questões sobre seu propósito. Alexander Pryor, líder da pesquisa da Universidade de Exeter, sugere que uma mistura de rituais e subsistência impulsionou sua criação. Uma vez, fogueiras ardiam dentro dela, indicando calor e luz, evidências únicas de madeira queimada lançam luz sobre as paisagens áridas e florestas escondidas. Surpreendentemente, vestígios de tecidos vegetais oferecem uma visão das dietas pré-históricas, semelhantes a vegetais de raízes modernas. A origem dos mamutes permanece um quebra-cabeça, eles foram caçados ou reunidos em locais de morte em massa. Ludovic Slimak,
do Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica, destaca a ampla significância de Kostenki como um centro da antiga vida humana. Acima de tudo, essa maravilha feita de ossos de mamute é um testemunho da resiliência humana contra o frio da adversidade, uma história congelada de sobrevivência registrada nos ossos do passado. O passado enigmático da América. A encantadora Mystery Hill, situada em Salem, New Hampshire, abriga uma maravilha cativante conhecida como Stonehenge da América. Apesar de seu nome, essa coleção fascinante de rochas e estruturas antigas está em outro patamar em relação ao icônico Stonehenge. Em 1937, o proprietário visionário William Goldwyn brincou ao chamá-la de Mystery Hill. No entanto, em 1982, ela passou por uma glamourosa reformulação, transformando-se no enigmático título que ostenta hoje, alimentando uma curiosidade fervorosa. Alegações de que este complexo sítio data de cerca de 4.000 anos atrás e poderia ser obra de europeus do período neolítico têm aguçado a imaginação. No entanto, a opinião de arqueólogos experientes carrega uma pitada de ceticismo. Eles escavaram profundamente no solo e não encontraram sinais evidentes de artefatos europeus antigos que datem de antes do século XVII. Em vez disso, encontraram vestígios da herança dos nativos americanos, que remontam a 1.000 anos ou mais. No entanto, uma narrativa mais plausível emerge das ruínas. Esses vestígios podem ser os restos desgastados de uma fazenda colonial da época, lançando dúvidas sobre a história de uma antiga civilização europeia. Entre os sussurros das civilizações antigas, a história de uma fazenda humilde ganha força, sugerindo que a história pode guardar mais de um trunfo em sua manga. E se você quiser ganhar dinheiro na internet, link no comentário fixado.